Bom, galera, vamos começar aí colocando um primer no rosto. Eu tô trabalhando com o Shine Killer da NYX Cosmetics. Usei pela primeira vez nesse vídeo e gostei bastante do toque dele, bem aveludado, assim, gostei bastante. Vou testar mais vezes e depois eu conto pra vocês. A base que eu vou usar nesse vídeo é uma base um pouco mais pesada. É a base da Huda Beauty, a Full Filter, na cor Custard. Faço toda, coloco um pouquinho em cada ponto do rosto e começa a aplicação só com essa quantidade que eu coloquei no rosto. E depois, futuramente, aí eu vou colocar um pouquinho mais diretamente no pincel e vou colocando mais, aumentando a cobertura para eu ver se eu vou, né, eu vou sentindo onde precisa mais cobertura. Essa é uma base um pouco mais pesada e realmente é por causa disso que eu estou trabalhando com ela nesse vídeo. Toda vez que eu faço maquiagem artística, eu gosto de trabalhar com uma base um pouco mais pesada que tire todas as sombras do meu rosto mesmo e o meu rosto fique mais bidimensional. O corretivo que eu estou usando é o Shape Tape da Tarte na cor Light Neutral. Eu quis um corretivo também de alta cobertura, só que líquido para não acumular nas minhas linhas finas. E trabalhei somente com um tom acima do meu tom de base, eu não quis fazer uma iluminação muito exagerada. Fiz a aplicação com o próprio aplicador do corretivo e depois esfumei aí com uma esponja. Essa é uma esponja Beauty Blender nessa cor menta. Eu amei a cor dessa esponja, gente. Apaixonada. Agora eu já vou selar, não vou fazer contorno em creme, realmente é pra ficar esse rosto bem bidimensional. Então eu tô selando com um pó solto, aquele pó solto da Too Faced que vocês já viram várias vezes aqui no canal, meu pó favorito da vida. E faço aplicação com um pincel, um kabuki de cerdas naturais, porque eu estava sem esponja no momento. Mas pode ser com kabuki, não tem problema, tá? Faço agora um polimento dessa pele, removo todo o excesso do pó com um pó compacto. Agora a gente já vai para os olhos. Tô usando essa base cremosa, esse SFX, SFX da NYX Cosmetics na cor Red. Tô fazendo a aplicação com um pincel de cerdas naturais, um de esfumar bem grandão, esse é o 018 da Ico. E começa a aplicação na pálpebra móvel, mas esse produto ele vai subir bastante, ele vai pro canto interno, vai chegar até ali na base do nariz, como se eu estivesse fazendo um contorno no nariz mesmo. Essa maquiagem não é nada sutil, né? Você poderia fazer ela mais sutil, mas ela vai explorar uma maquiagem de Halloween, né, gente? Então a gente vai explorar toda a região do olho mesmo. Então eu vou até fazer uma aplicação na parte inferior. Agora pro preto eu vou trabalhar com o Chroma Cake na cor Black Black da MAC. Ele tá levemente diluído com um pouquinho de Fix Plus, eu borrifo um pouquinho dele assim no produto mesmo, pego com o pincel. É o mesmo pincel que eu tô aplicando, é o 018 daí, que eu só peguei um limpinho. Eu tenho vários pincéis dessa numeração, porque eu gosto muito desse pincel. Então eu aplico esse produto até esfumando ele no produto cremoso vermelho que eu apliquei anteriormente. Agora eu já vou selar esse produto preto. Tô usando a sombra preta Blackout da Urban Decay com um pincel 157 da Dye Makeup. Faço uma boa aplicação, não deixo nenhum cantinho sem aplicar para esse produto cremoso ser selado, né, não ficar acumulando nas minhas dobrinhas do olho, né, e ficar um resultado bem pretinho mesmo. Por isso que eu apliquei o produto cremoso por baixo, para minha sombra preta ficar bem intensa. Depois que eu apliquei com esse pincel, eu venho com um pincel limpinho, esse é o 32 da NYX, somente para esfumar as bordinhas e essa sombra preta não ficar muito marcada, até porque eu vou entrar com outras sombras agora. Utilizando essa paleta da Huda, a gente vai usar só a primeira fileira. Começo com uma sombra mais avermelhada. Estou trabalhando com o pincel 133 da Dye, ele é um pincel um pouco mais gordinho. Estou trabalhando aí com essa sombra mais avermelhada e depois eu vou pegar um pouquinho dessa vinho também, certo? Mas a gente vai trabalhar com o mesmo pincel. Vou variando assim, meio que misturando as duas sombras no pincel. Na verdade, gente, eu não sabia muito bem o que ia fazer de olho nessa maquiagem, então eu meio que fui, tipo, fazendo, por isso que vocês estão vendo eu tô fazendo um olho pra depois fazer o outro. Agora com a sombra mais alaranjada, eu pego um outro pincel 136 da Dye, outro de esfumar, e começo a dar acabamento na bordinha desse esfumado com a sombra mais alaranjada. Não quis que ela ficasse completamente 100% vermelha, eu gostei muito do acabamento alaranjado dessa sombra, por isso que eu apliquei ela nas bordinhas do esfumado, eu acho que deu uma dimensão bem legal pra maquiagem. Na linha d'água eu tô aplicando lápis preto Fellini da MAC, dou uma borradinha com ele também na parte inferior dos olhos, pra não ter que passar o Chroma Cake, eu passei o lápis mesmo. Dou uma esfumadinha com esse produto, com um pincel
sem nada, só esfumando um pouquinho o lápis nessa região abaixo dos olhos, pra gente aplicar agora a sombra preta, a mesma sombra preta, a Blackout da Urban Decay. Tô usando o pincel número 4 da Ico, e o que eu usei para esfumar o lápis anteriormente foi o 81117 da Ico também, tá? Depois disso, começa a pegar as sombras avermelhadas, aquele drama todo que a gente fez em cima, a gente vai fazer agora na parte de baixo dos olhos. Então eu tô aplicando essa sombra vermelha com o pincel 130 da Dye Makeup, ele é um pincel lápis. E agora eu faço todos os acabamentos, dou mais uma intensificada nas sombras vermelhas. É sempre aquelas 3 sombrinhas da paleta da Huda, não mudei, sempre usei as 3. Inclusive tô usando ela nesse momento com o pincel 81117, de novo ele, dei uma limpadinha nele, tirei um pouquinho do pretinho dele. E tô fazendo um desenho meio aleatório. Na verdade, eu me inspirei um pouquinho no desenho do It, né? O palhaço It. Que na verdade eu nem cheguei a ver o filme, eu não gosto muito desse tipo de filme de terror, mas enfim. Me inspirei um pouquinho. Essa maquiagem era pra ser meio que um palhaço meio punk, né? Sem parte do rosto, né? Com a parte ali da boca, né? Arrancada de sua face. Então por isso que eu fiz esse desenho aí. Eu não queria só fazer tipo só a boca, eu quis implementar a maquiagem com alguma coisa, por isso que eu fiz os olhos assim, um pouco mais dramáticos. E esse desenho aí é como se fosse aquele desenho aí do palhaço It, só que eu fiz de uma forma um pouco mais punk, não tão delicada. Tô usando aí o Chroma Cake da MAC para fazer os traçados em preto, com um pincel bem fininho. Esse é o E06 da Sigma, ele é um pincel chanfrado muito, muito, muito fino. Ele é muito delicado, ele é ótimo para fazer esses tipos de detalhamento. Depois que eu faço todo esse detalhamento com o Chroma Cake, eu vou dar um efeito um pouco sombreado para as bordas desse traçado, para parecer um pouco um efeito meio 3D, para ele não ficar tão chapado. Então eu pego um pouquinho da sombra preta, a Blackout da Urban Decay, vou esfumando as bordinhas primeiramente sem nada, só com a sombra preta. E depois eu vou pegando um pouquinho das sombras vermelhas também no pincel, misturando com o preto, só para esse preto não ficar tipo meio manchado na pele. Então eu esfumei ele juntamente com as sombras vermelhas, com a vinho, ali naquela fileira da paleta da Huda, tá? E faço todo esse acabamento, tanto na parte de cima, como no risco de baixo também. Vocês estão me vendo falar, balbuciar bastante durante o vídeo, porque eu estava escutando música e eu estava cantando nesse momento, tá? Então me perdoem por estar cantando nesse momento do vídeo. Agora eu tô usando um blush da MAC chamado Harmony. Eu acho que vocês devem conhecer, né? Infelizmente eu não gravei o take dele, mas eu tô usando ele nesse momento. E eu tava achando que ele tava ficando um pouco clarinho, ele não tava dando um contorno tão profundo do jeito que eu queria. Então, depois que eu fiz essa parte aí com ele, eu peguei uma sombra mais avermelhada. Agora sim ela tá aparecendo, né? O contorno tá aparecendo. Essa é a sombra chamada Hellish, da Urban Decay. Ela é uma sombra muito bonita, gente. Sério mesmo, eu já fiz vários esfumados incríveis com ela. E você vê como ela, como contorno e blush, ela também funciona, né? A gente dá utilidade pra tudo. Apliquei primeiramente com um pincel gordão, sem marca mesmo, ele é um pincel réplica. Pode ser qualquer um que você tiver em casa. E depois com os pincéis menores, os mesmos da Dye que eu usei para fazer o esfumado no olho, eu tô intensificando essa sombra e esse contorno, tá? E quando você trabalha com um pincel menor, a mesma sombra ela fica um pouco mais intensa, porque a gente trabalha numa área menor, então o produto ele vai com mais carga, tá certo? Agora a parte divertida da maquiagem vai começar. Com um lápis vermelho, esse é o Cherry Skies da NYX Cosmetics, ele é um lápis de boca. Eu faço a marcação da onde eu vou fazer o rasgo no rosto. Tá vendo que eu meio que fiz um desenho meio que de boca de palhaço no final, né? Essa era a intenção. Era como se, tipo, realmente a parte da boca, do sorriso do palhaço tivesse sido arrancado do rosto dele. Por isso que eu fiz esse formato meio puxadinho nas laterais. Eu nunca tinha trabalhado com látex líquido, essa foi a primeira vez. Mas, ó, aviso importante. Se você vai trabalhar com látex e você nunca usou, é muito importante você fazer o teste de toque, tá, galera? No punho, tá? Numa região menorzinha, coloca um pouquinho do látex, deixa ele secar, vê se você não tem nenhum tipo de reação alérgica, porque tem muita gente aí que tem alergia a látex e não sabe, tá certo? Eu sempre faço o teste antes de aplicar no rosto inteiro. Então eu faço a aplicação desse látex com uma esponja queijinho, tá? E aí eu vou começar aplicando algodão.
sabe, bolinhas de algodão, comprei na farmácia mesmo. Aplico um pouquinho antes desse látex secar. E outra coisa, gente, o látex ele seca super rápido. Então eu tive que fazer por etapas aí a aplicação do algodão, porque se eu fizesse, tipo, a aplicação de todo o látex para depois eu ir aplicando algodão, até eu terminar uma parte, outro lado do látex já teria secado e não teria dado tempo. Então eu vou fazendo algumas partes para depois ir para outras e assim sucessivamente, tá? Depois que eu aplico o algodão, eu venho fazendo mais uma camadinha de látex, vou assentando esse algodão. Essa é a parte que eu tava um pouco com dificuldade, porque, como eu mencionei, eu nunca tinha trabalhado com látex, nenhum tipo dessa forma, com algodão, nem com papel, nem nada. Então eu tava meio que tendo um pouco de trabalho para assentar esse algodão, porque você coloca o látex, ele meio que gruda no algodão e se você não tiver cuidado ele pode puxar, né? Então você tendo um pouquinho de cuidado dá certo. Aí eu vou começar a colocar mais camadas de algodão e mais látex. Aí, assim, a quantidade de camadas vai depender unicamente de você. Quanto mais o efeito tipo de pele aberta você quiser, mais camadas de látex e algodão você vai fazendo. Lembre-se, aplicou o algodão, aplica o látex logo em seguida, já aplica mais algodão. Não deixa secar muito. Tem gente que espera secar entre uma camada e outra, mas eu acho que demora muito tempo. Então eu fui assim, aplicando, colocando algodão, aplicando, colocando algodão. E aí eu fui fazendo isso em toda a área que eu demarquei ali com o lápis. Vai rolar isso, tá? Por isso que eu coloquei aí meio acelerado no vídeo, pra não ficar um vídeo muito cansativo também, tá? Então isso vai em tudo, até ali no meu pescoço eu vou fazer isso. Depois que eu finalizei essa parte, gente, algumas partes já estavam secas, mas eu peguei um pouquinho do meu secador no jato frio e dei um pouquinho de jato de ar ali para o meu látex secar um pouquinho mais rápido e acelerar um pouquinho o processo, tá? Então você pode pegar um pouquinho de secador e dar um jato de ar ali, não coloca no muito quente, pelo amor de Deus, para você não queimar teu rosto. Finalizada aí com essa parte toda seca, faço a aplicação da base. Começo primeiramente com a esponjinha e depois nas áreas que a esponja não conseguiu alcançar, que a base não adentrou, eu faço a aplicação com um pincel língua de gato. Qualquer pincel língua de gato funciona para isso, tá? Então eu vou assim tampando todas as áreas brancas do meu algodão. Agora eu vou pegar aquele Chroma Cake, lembra aquele Chroma Cake da MAC, o Black Black? Ele está diluído, novamente está diluído com um pouquinho de Fix Plus e faço a aplicação com um pincel língua de gato maior em toda a área ali da boca. É assim, só para dar o efeito mesmo, tipo, quando eu virasse de lado, essa região sumir no meu fundo preto. Essa maquiagem tem um efeito muito maior em foto e vídeo com o fundo preto, tá? Me inspirei aí na Glenn Gore, adoro o canal dela, ela ensina, tipo, coisas topzeiras, assim, de prosthetics, né, próteses. Enfim, ela é muito boa, pra quem não conhece, vou deixar o canal dela aqui no box de informações, pra quem tem mais quiser conhecer, né, tem mais interesse em maquiagem artística. Com a tinta Pro Paint, ativada por água da Graftobian, agora eu faço toda a pintura das áreas que seriam assim da minha bochecha, né? A parte interna da minha bochecha, porque a gente não tem essa região da cor da pele, né? É vermelha, é sangue, então pode pintar toda essa região assim que tá levantada aí da pele, pode meter vermelha aí de tinta, tá? Que é dessa cor que tem que ficar. Inclusive depois peguei uma esponjinha, essa esponjinha que eu tenho, gente, ela é da Kryolan. Ela é como se fosse uma esponja de cozinha mesmo, aquela parte bem áspera, cheia de furinho. Então, ela dá esse efeito bem legal, assim, tipo meio texturizado, né? Fica bem bacana. Dou uma reforçadinha aí na tinta preta, pra realmente ficar muito preto, gente. Pra realmente dar essa ilusão aí na hora que eu virar o rosto de lado. Tem que ficar bem pretinho. Com esse círculo aí de hematomas da Benai, tô usando a cor mais escura ali, a vinho, e a mais berinjela para fazer aí as partes de efeito de hematoma
fora do machucadinho, né? Fora da abertura aí do machucado da boca. E eu pego um pincel de cerdas naturais mesmo, tipo um pincel mais achatado, só que ele é um pouquinho mais longo. Ele é um pincel da Ico. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome dele. É o pincel 80020 da Ico, tá certo? Eu sempre deixo anotadinho aqui do lado. E vou fazendo vou dando essas batidinhas, às vezes eu vou um pouquinho com o dedo, tá? Dando um acabamento. Depois que eu finalizo isso, eu pego um pouquinho do Stage Blood, da Benai também, com aquela mesma esponjinha lá furadinha da Kryolan. Eu vou fazendo a aplicação. Esse é um sangue um pouco mais grosso, ele não é um sangue tão líquido, então ele fica bem grudado na pele. Nesse momento eu queria ter usado aquele sangue coagulado, mas eu não tinha. E também não achei corante aqui perto de mim pra eu fazer com um gel, né? Então teve que ser esse sangue mesmo, tá? Depois eu peguei um pouquinho do meu sangue artificial aí, o sangue mágico artificial da Slug. Eu tenho ainda dos kits da Slug, ainda tenho 2 tubinhos, mas eles têm tubinhos maiores também. Aplico e depois venho com a esponjinha e dou mais um acabamento. E assim a gente finaliza a maquiagem. Ó, espero que vocês tenham gostado. Feliz Halloween pra vocês e um grande beijo.